Olá, tudo bem? Começa agora mais um Good News e dá só uma olhada no que teremos no programa de hoje. Pequenas sem ferrão algum, mas extremamente poderosas. No Good News desta semana, você conhece as operárias das matas, as abelhas meliponas, que ajudam na germinação de quase 90% das flores, que no futuro darão origem aos frutos. Trabalham no reflorestamento de parques e corredores verdes da cidade do Rio de Janeiro. E o melhor de tudo, o mel produzido por elas ainda contribui para aumentar a renda de famílias que vivem no interior agrícola de Manaus, no Amazonas, e Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um programa realizado em parceria com as equipes da Rede TV no Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus. Temidas por alguns, imperceptíveis para outros, as abelhas fazem parte do grupo dos insetos e, mesmo pequenas, desempenham um importante papel na natureza. Dá só uma olhada. Entre beija-flores, morcegos e outros polinizadores naturais, elas são consideradas das mais eficientes. E de pensar que são, assim, pequenas trabalhadoras, que desempenham um importante papel na natureza. Então, as abelhas são essenciais, principalmente nos trópicos, e as abelhas, por serem sociais, o número de operárias que existe em cada ninho é muito grande, né? Então, você tem a rainha e um monte de operárias. Então, muitas dessas operárias são forrageiras. Quer dizer que elas vão a campo para coletar alimento para elas, mas elas não só coletam alimento, mas também elas vão fazer o processo de polinização, porque ela precisa de uma flor para coletar o pólen, mas ela viaja para outra flor para coletar mais pólen, e nisso há uma transferência de pólen de uma flor feminina para uma flor masculina. E nisso vai ocorrer o processo de polinização. Porém, as abelhas também são uma das espécies que mais sofrem com a ação do homem no meio ambiente. Bom, a abelha depende de flor para viver, para comer, e depende de árvore para morar, a maioria das espécies. Então, se você for pensar que a gente vive num país onde a Mata Atlântica, por exemplo, já foi reduzida a 3% da formação original, você tem poucos lugares onde essas abelhas podem morar. Então, você tem regiões onde as populações de abelhas nativas estão extremamente pressionadas, né? Na Caatinga, na Mata Atlântica principalmente. Entre as mais de 4.000 espécies conhecidas no planeta, encontramos as meliponas, típicas dessas matas, porém desconhecidas por muitos, e de pensar que já reinaram sozinhas em terras brasileiras. Quantas espécies a gente tem dessas abelhas sem ferrão? Na região aqui da América do Sul, né, chegando até a América Central, são quase 400 espécies, né, mas elas têm uma distribuição mais ampla, né? Então, além da América do Sul, a gente tem várias espécies que estão exclusivamente na África, outras que estão na Oceania, na região ali da Nova Guiné. Até que duas outras espécies tomaram seu território: a abelha europeia, trazida pelos jesuítas, e as africanas. Então, mas a abelha brasileira não é essa que a gente tem na cabeça? Não, é a Apis mellifera, a abelha que veio, que chegou em alguns séculos passados com os europeus. Agora, em relação a essa abelha da África, ou mesmo a europeia, por que elas foram trazidas para o Brasil? A princípio pelos jesuítas para a produção de vela, por conta da cera que ela produz em grande quantidade, então eles trouxeram para cá para a fabricação de vela, há alguns séculos atrás. E depois, devido à subespécie africana, veio porque ela era uma subespécie que produz bastante mel. Essa é uma espécie que é exótica, ela foi introduzida no Brasil há muitos séculos e depois ela hibridizou com a que veio depois da África, que é a Apis mellifera scutellata. Quando essa veio, ela deu uma desequilibrada, porque às vezes tem esse problema. Sim, ela é uma abelha com uma capacidade de reprodução muito grande, né? Então ela se estabeleceu primeiro na região aqui de São Paulo e depois se expandiu muito rápido, né? Hoje a gente tem a abelha africanizada chegando até o sul dos Estados Unidos. E existem algumas pessoas que creem, sim, que elas ocuparam o espaço das abelhas nativas e talvez tenham desequilibrado essa ideia
do balanço ecológico, né? A gente não consegue dizer com certeza, mas provavelmente alguns problemas ocorreram, né, em função disso. As abelhas que vieram da Europa ou da África vieram só incrementar ou vieram para realmente com uma proposta comercial, principalmente a que veio da África. E por falar em mel, o produto fabricado pelas meliponas e as abelhas com ferrão também tem suas particularidades. Compara os gostos, então. O mel de abelha sem ferrão é ácido. É bem ácido porque permanece naquele pote de alimento, naquele pote de mel, que é uma estrutura de cerume, e então tem micro-organismos ali, então há uma fermentação. Então por isso que tem também e tem um teor de água muito grande. Então imagina algo que está num ambiente que tem micro-organismos e está quentinho e que haja então uma fermentação. Então é um mel mais ácido do que... É gostoso, mas é mais ácido e mais líquido. E não é doce? É doce. É doce, mas não tão doce quanto o de Apis mellifera. E mesmo não tendo ferrão, as meliponas têm suas técnicas de defesa. Elas são capazes de se defender também, né? Então todo mundo já teve uma experiência de uma abelha cachorro enrolando no cabelo, que é desagradável. Agora imagine 100 abelhas cachorro enrolando no cabelo, entrando dentro da sua orelha, das suas narinas, te mordendo. É uma coisa que afugenta qualquer tipo de predador. Entre as espécies de abelhas, a organização das colmeias não muda muito. Então, a Apis, ela constrói os favos, primeiro que são favos verticais, construídos de cera branca, cera pura, né? E que tem alguns favos que ela usa para armazenar o alimento, né? No caso o mel. Quem nunca comeu mel no favo? Em alguns favos ela se multiplica, então a rainha coloca os ovos, e cada ovo eclode, nasce uma larva, a abelha cresce e vira uma abelha adulta. Tá? As abelhas nativas, elas separam a área de reprodução, né, o ninho, da área de alimentos, são estruturas completamente separadas, diferentes. Então, por exemplo, essa estrutura que eu estou segurando é a parte de um ninho, em cada uma dessas células, tá? A rainha coloca um ovo, o ovo vai originar uma larva que vai se alimentar de uma quantidade de alimento que é depositada pelas operárias dentro de cada uma dessas células e vai se desenvolver até virar uma abelha adulta, tá? Aqui a gente está com uma porção do ninho de favos relativamente maduros, que as abelhas já estão no estágio avançado de desenvolvimento. Então a gente tem aqui nessa lateral uma pupa, tá? Que na verdade cada ovo originou uma larva, vou deixar aqui em cima. Essa larva foi crescendo dentro da célula de cria, chega uma hora que essa larva constrói um casulo e dentro desse casulo ela passa por um processo de metamorfose e vira uma pupa que já tem esse jeitão de abelha que vai se desenvolver mais até virar uma abelha adulta. Além de ajudar na manutenção das matas e florestas, as meliponas também são importantes para a agricultura. O café, por ele mesmo, não precisa de polinizador, porque ele se autopoliniza, né? Por gravidade. Mas quando as abelhas visitam as flores do café, eles têm um aumento de 20% na produtividade. E que para o produtor é muito importante. Imagina 20% a mais na produção agrícola dele. Então, se estima que 75% das culturas agrícolas no mundo dependem de polinizadores, seja abelha, seja qualquer outro tipo de polinizador, mas de um animal que polinize. E 88% mais ou menos das plantas com flores depende de polinizador. Então, o valor da polinização de uma abelha, seja ela solitária, social, é muito alto. E vale uma observação. Só para você ter uma ideia do trabalhão das abelhas operárias, cada uma faz em média 40 voos diários e visita mais de 40 mil flores. Tudo para coletar pólen e néctar para abastecer as colônias e, de tabela, produzir mel para o ser humano. Agora que você já conhece as abelhas meliponas, que tal descobrir como elas estão ajudando a reflorestar a cidade do Rio de Janeiro? Dá só uma olhada.
Fora os parques municipais, Chico Mendes, Marapendi, Parque da Tijuca e o Bosque da Barra têm novas moradoras. São jataís, iraís, mirins e mandaçaias, espécies da família meliponas, as abelhas sem ferrão, importantes agentes da natureza. E o que são as abelhas sem ferrão? O que são? São as nossas abelhas nativas do Brasil. Em 1500 só existiam abelhas sem ferrão no Brasil. Tudo que se obtém das abelhas que todos conhecem, mel, cera, própolis, pólen, era obtido das abelhas sem ferrão. Então elas eram muito importantes na economia do país, no dia a dia da população. Os povos da floresta, o pessoal do Nordeste, alguns abnegados do Sul e do Sudeste continuam preservando e nós podemos dizer hoje que garantimos que elas não serão extintas. Não serão extintas e o melhor, são as operárias perfeitas para um projeto de reflorestamento das áreas verdes do Rio de Janeiro. Tudo porque representantes da Associação de Meliponicultores do Estado e do projeto Mosaico Carioca resolveram multiplicar e implantar colmeias nos parques da cidade, na tentativa de reconstruir alguns corredores verdes. Então, o Mosaico, um dos objetivos deles é refazer a conexão entre esses parques, porque a cidade vai se crescendo e essas unidades de conservação vão ficando isoladas, vão se tornando ilhas dentro da cidade. Através de projetos como o Corredor Verde, que envolve o plantio de espécies, de arborização, de reflorestamento e também a introdução de abelhas, a gente consegue retomar a ligação entre essas unidades de conservação e beneficiando esses parques e a Mata Atlântica a longo prazo. Hoje nós não temos abelhas para colocar em todos ao mesmo tempo, mas multiplicando essas abelhas já vamos levar para o bosque da freguesia e vamos levar para outros parques. O primeiro desafio era aumentar o número deste exército de polinizadores, lição que aprendemos com o seu Gessimar. No Parque Marapendi, ele mostra como é feita a multiplicação das colmeias, neste caso, de abelhas mandaçaias. Eis a estrutura do ninho. Aqui são os potes onde elas armazenam mel e pólen. Esse bojo aqui é onde nós vamos encontrar os discos de cria e que nós vamos trabalhar neles para fazer a divisão. Com todo cuidado para não danificar as células e temos acesso aos discos. A melhor ferramenta ainda é a mão, viu? Normalmente são 25% das células fornecem princesas. E quanto mais repleto o disco estiver, melhor para o novo ninho. Afinal, de cada um deles, irão nascer novas abelhas para a recém-formada colônia. Tudo isso aqui é o geoprópolis, que elas instalam na caixa, coletando resinas, misturando com barro, dá uma proteção térmica. Dos 8 discos da colmeia matriz, seu Gessimar tira 3 para a nova colmeia. Essa multiplicação que a gente fez agora, ela pode ser feita de quanto em quanto tempo? Eu aprendi que uma vez encontrado o enxame forte com alimentos, crias suficientes, você pode dividir. Então, digamos, no momento em que esse enxame tem 8 discos de cria, no caso da mandaçaia, você pode dividir e começar de novo com 2 vezes 4. Eu crio outras espécies. Meu critério é o seguinte: chegou na tampa, divido ao meio e começo tudo de novo. A importância é que hoje estamos num déficit de polinizadores naturais. Se nós esperarmos que a multiplicação seja a critério da natureza, vai demorar muito tempo e nós não temos esse tempo para esperar. Uma vez fechado, pronto, levamos para o lugar de origem. As abelhas que ficarem voando aqui irão para a nova caixa.
Usa-se um pouco de tela. E saímos com ela ou para 10 metros de distância ou para um novo lugar. No nosso caso, iremos para outro parque da cidade e continuamos o processo lá. As caixas que ficam são usadas como ferramenta de educação ambiental. Nós queremos que o povo do Rio de Janeiro conheçam as abelhas sem ferrão, saibam da importância da abelha sem ferrão e percam o medo dela. Porque são abelhas inofensivas e, além de serem inofensivas, são super necessárias para a parte de preservação da nossa flora nativa. Já as antigas ganham um novo endereço. Chegamos ao Parque Chico Mendes. Aqui, as colmeias multiplicadas serão instaladas. Pronto! Mais 10 dias e as novas abelhas irão nascer para coletar o néctar e polinizar as flores. Outra maneira de multiplicar as espécies é através das iscas. Os meliponicultores colocam garrafas plásticas nos troncos de algumas árvores com o objetivo de atrair uma abelha, e dali irá surgir um outro ninho. No Parque Chico Mendes, essa árvore tem uma colmeia já formada pelas abelhas mirins. Já nesta outra, encontramos 7 colmeias, entre elas 4 de iraís, uma de mirim e uma de jataí. A coleta do mel dessas abelhas é feita de maneira simples, apenas com uma bombinha. Uma caixa da espécie mandaçaia pode produzir até 1,5 litro de mel por ano. No dia seguinte, nossa parada foi no Parque da Tijuca, outro ponto de instalação das colmeias multiplicadas. Desta vez, viemos conferir outros modelos de caixa colmeia. Essa daqui é uma abelha mandaçaia. Essa caixa é uma caixa de vermiculita. Vermiculita é um mineral isolante térmico, então é cimento com vermiculita, exatamente por causa do frio que é aqui dentro da floresta, aqui na parte de cima da floresta. E essa caixa é legal por 2 razões. Primeiro que a gente não usa madeira, menos agressão, né, para a natureza, que é exatamente a nossa intenção. E a segunda é o isolamento térmico que ela proporciona, durabilidade. Eu vou fazer. Há quanto tempo essa caixa já está aí? Essa caixa aqui está desde maio, né, Matheus? Desde maio do ano passado. Aqui o mel. Vocês querem provar o mel? Gostou? Tá bom? No próximo bloco, a Sociedade das Abelhas e a vida de uma rainha que comanda mais de 80 mil operárias. Doce trabalho. Como o mel das meliponas incrementa a renda familiar de comunidades do interior agrícola.